Entenda isso, não tem essa de, tem planetas iguais à Terra lá. Cara, os caras não sabem do que eles estão falando, tá? Isso aí é só para boi dormir, é para poder alimentar a pesquisa recebendo dinheiro ali para poder dar algum resultado, né? Porque na verdade existem programas espaciais que são feitos só para isso. Então, localizar possíveis planetas que é para a Terra aí. Então, os caras ficam lá basicamente recebendo uma injeção de dinheiro. Ninguém quer que aquilo acabe, né? Então eles têm que dar uma resposta ali para a sociedade, né? Aqui em Peruíbe tá acontecendo umas paradas estranhas, disse Guilin Bueno. Então, tem muita coisa acontecendo, né? Os elementais, gnomos e fadas, os chewbaccas, né, o pé grande no caso, abrem portais, se materializam. Isso é uma nova linha, né, que tem surgido agora sobre esses seres aí, que é bem interessante. As fadas, né, segundo a mitologia lá na Irlanda mesmo, elas vieram do céu e se estabeleceram ali. Mas o pessoal não entende isso, né? Vieram do céu como assim? Cara, vieram do céu tem muitos significados. Não quer dizer que vieram do que hoje a ficção científica fala que é o céu, do que hoje a ciência moderna fala que é o céu, universo de tantos milhões de anos-luz, né? É tudo viagem. Mas como está a sua relação com Dáquila? Você tem batido forte contra essa questão de ETs e OVNIs. Acredito que eles não estão gostando de suas posições. Na verdade, eu não tenho nada contra o Dáquila, né? Eu tenho falado muito sobre a questão dessa natureza desses seres, né? Em muitos casos, a natureza desses seres serem de fato demônios, né? Basicamente. Então, assim, mas ninguém me falou nada. Se estão gostando, não estão gostando, também não briguei com ninguém. Eu sigo cada um no seu trabalho, né? Querem colonizar Marte, nunca vão conseguir, planeta morto, sem água. Tinha um cientista chamado Francis Amadeu Giannini que ele falava que os planetas, na verdade, são terras mais para lá. Simples assim. E o que a gente via no céu era o reflexo deles, né? Você acha que faz sentido eles estarem mudando de lugar por conta da anomalia magnética? Estão fugindo do negócio da MOC lá? Não, assim, pode ser que isso até aconteça eventualmente e tal, mas não ia ser uma coisa que ficar aparecendo, né? Ali foi um acidente, né? Que ter sido captado. Basicamente, eles talvez tinham dado problema no mecanismo ali que eles utilizam e foi captado, mas acontece o tempo todo. Tá acontecendo direto. Eles têm bases debaixo do mar, tem bases. Tem um lugar, né, que eu já mostrei algumas vezes aqui no Além da Nuvem, que você vai lá no Google Maps, Google Earth, né, no caso, e você tem uma bola perfeita, bem no meio do oceano, ali perto do Peru, né? Então, tem muitas bases. Na costa oeste dos Estados Unidos também tem bastante coisa estranha ali. Boa noite, Sítio Bela Vista, tamo junto. Matheus não está bloqueado. A Lua e a imagem da Terra, uma imagem refletida, o mapa da Terra, temos novas terras, como dizem, os governos estão ocultando a todo... É possível, né? Os aspectos orgânicos, como tentáculos com pele abrindo portais. Então, o que acontece muito é o pessoal que mexe com o lado oculto aí, né? Que tem um pouco mais de acesso. É mais ou menos assim. Se você conseguisse ver, você veria, primeira camada, você veria as almas perdidas ali, né? Que não foram para um lugar nem outro ainda, e estão ali no seu processo ali, né?
Deixa o like, tá, pessoal? Por gentileza, quem estiver assistindo, deixa o like. Então você começou ali, vamos dizer que você conseguiu ver do outro lado ali, né? Você conseguiu ver alguma coisa do outro lado, um vidro curvo, alguma coisa assim. De repente, você vai ver, a primeira coisa são almas que estão no processo ali. Porque nem toda alma já é encaminhada diretamente. Não é um botãozinho. Morri, o botãozinho me mandou lá para dormir, igual a Bíblia está escrito lá, os mortos estão dormindo. Sim, estão descansando lá, estão no lugar, no Sheol, no mundo dos mortos, beleza, mas não é um processo automático, né? Então, aí tem as outras dimensões que ficam almas que estão num processo ali meio magnetizadas ainda nesse mundo, né? Enfim, mas a primeira coisa que você ia ver era isso. Vamos dizer, se você tivesse visão aberta. A segunda coisa, você ia começar a ver alguns seres diferentes, algumas entidades, ia começar a ver. Aí sim você entraria na questão dos seres espirituais de trevas, né, ou de luz. Você começaria a ver anjos ou demônios, né? E também você começaria a ver já numa outra camada esses seres aí que são os alienígenas. Então, na verdade, se você desbloqueasse tudo, você ia conseguir ver todos eles de uma vez só. Tá? Todos juntos ali. Mas meio que você não tá. Você não tem ainda a percepção de tudo. Então você vai. É como se você percebesse, liberasse por camadas. Não é que eles estão em camadas diferentes, é que eles estão em faixas vibracionais que você não consegue perceber. Sabe aquela história do espectro da luz visível? Que você vê entre o infravermelho e o ultravioleta, é mais ou menos isso. Então, se você amplia um pouco, você consegue ver um pouco mais. Se você amplia mais ainda a sua visão, você consegue ver mais coisa. Tá mais ou menos isso, tá? A questão. É assim que é. E muitas desses seres são obsessores. Mesmo quando você chega na parte do alienígena, o leão gigante ali e tal, tem alguns que são obsessores, sim. Eles agem igual espíritos obsessores. Tanto que você tem a Operação Prato ali, que o Exército vergonhosamente escondeu, né, da população que sustenta eles e os filhos deles por pensão vitalícia, né? Então os caras são uns covardes, mentirosos, né? Basicamente os caras esconderam, as pessoas estavam sendo sugadas. Era o fenômeno do chupa-chupa, né? Chegava uma luz ali, uma bola de luz, e sugava glóbulos vermelhos das pessoas. E o Exército escondeu o fato. Tá? Então, basicamente, eles são criminosos, os caras, os responsáveis por isso. Tem que ser preso, tá? Tem que ser preso, demitido. E eu sou contra esse negócio. O cara foi demitido lá e a aposentadoria dele tá valendo. O cara trabalhou a vida inteira lá, fez o mundo igual aquele cara lá que tá preso, lá que matou a mulher, né? Teve um coronel, esse já é de outra polícia aí. Matou a mulher, tá sendo investigado porque matou a mulher, na verdade, né? E pô, aí o cara fica lá recebendo pensão de tenente-coronel. Ah, vá a merda. Tudo bem, o cara trabalhou a vida inteira. O cara tem que receber, vai receber alguma aposentadoria ali, beleza, mas um cara que comete um crime desse porte, o cara tinha que passar a receber salário mínimo de aposentadoria. E olhe lá. Tá? Então, assim, tem que começar, esse país tem que começar a ser sério. E Bueno disse que ayahuasca lhe ajudou bastante. Tem muita gente que utiliza. Eu não recomendo o uso, né? Basicamente, eu não recomendo, mas respeito quem faz uso aí de qualquer substância. Tá? Claro, com fins religiosos, né? Porque, na verdade, assim, tem o problema, né? Você tá. Além de ser um alucinógeno, né, que eles vão chamar de enteógeno, tem a questão que você acaba abrindo o seu contato para outras, para certas entidades ali, né? Então, que você vai começar a ter contato com elas também, né? Então, te ajudou a perceber, a abrir a visão, mas abrir a visão não é exatamente a melhor coisa do mundo, às vezes. Né? A gente já tem a visão fechada por isso, porque basicamente a maior parte das coisas que você vai ver, do outro lado, não são exatamente boas, tá? Então, são coisas assim que não vão somar. Quem está somando, na verdade, prefere até nem ser visto, que são os anjos, né? Ele prefere não ser visto porque eles são bem mais elevados e tal. Então, tipo, para que eles vão ser vistos por uns caras que tudo carnal que nós somos, né? Então, basicamente assim.
É assim que funciona. É assim, e é porque é mesmo. Vamos lá. É... Reino é engano, eu não sei como o governo e a autoridade deixou tanta mentira ocultista, todos sabemos que isso é exploração de humanos. Não é bem o governo, né? É tipo assim, as entidades fazem acordos com o governo, vão lá, sugam pessoas, tipo vampiros, né? Vampirizam pessoas, basicamente, e beleza. E o governo sabe disso, né? E aí ficam lá, tem as sociedades secretas ali, usando essas tecnologias ali para fazer experimentos em seres humanos também.